Uma boa noite a todos, são 19 horas e 45 minutos. Vamos então retomar com nossas atividades da noite. O estudo significado da lei da reencarnação em minha vida. A gente está no 18º encontro. A gente está já 3 aulas, 3 estudos, 3 encontros já falando sobre a reencarnação. São bastante assuntos, temas. Então agora convidamos a todos, vamos ler uma mensagem. Depois a gente faz a prece. Não sinta medo, para não atrair críticas. Se tem certa maneira de comportar-se que sabe que está certa, mas os outros julgam errada, não tenha medo. Se tiver, atrairá uma onda de críticas e maledicências. Se não tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Se você não teme, paralisa a crítica nos outros, que se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva. Então, com essa mensagem de Carlos Torres Pastorino, vamos então convidar a todos, vamos elevar o pensamento a Deus e rogando a Ele, com a sua permissão, ao nosso Pai Francisco, nosso patrono espiritual, que tutela, que orienta toda essa família, esta pequena família aqui desta casa e muitas outras espalhadas pelo mundo. Que o nosso mentor responsável por essas atividades nos inspire, que a gente possa ser instrumentos úteis nessa noite, de levar adiante os ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita, a todos os corações, que todos possam estar conectados no mesmo sentimento de paz, de harmonia, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, que possamos ter muita paz. Que abençoe e ilumine a todos os irmãos e irmãs que estão nos seus lares acompanhando ou que irão assistir o vídeo mais tarde. Obrigado a todos e assim então damos início às nossas atividades doutrinárias da noite. Que assim seja. Então, no último encontro a gente parou na questão 180, que ainda está se referindo ao assunto sobre a reencarnação em minha vida. Então a questão 180, aqui é do livro esse aqui é da FEB. Eu vou ler a pergunta, tá? Depois você lê o restante. Então o Kardec pergunta: passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? É importante que a gente entenda bem a pergunta com calma, sem pressa. Então, se a gente passa desse planeta Terra para um outro planeta, a gente vai conservar o nosso espírito, a inteligência que aqui tinha? Ele vai continuar com a inteligência? É isso que ele está perguntando, Vamos ver a resposta? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Tem um comentário também, Comentário: todo acervo de aquisições do espírito continua com ele até a eternidade. Mesmo que ocupando determinados corpos imperfeitos, não possa manifestá-la, mas no momento exato de sua necessidade, elas afloram com toda a sua pujança, dando ao seu detentor meios para evoluir. Tudo aquilo que a gente aprendeu, imagina se a gente perdesse todas as nossas experiências que a gente viveu aqui, que a gente está aprendendo, está evoluindo, e aí a gente desencarna e daí esquece tudo, Porque na verdade isso tudo, a inteligência, todas as nossas experiências vai ficar arquivada no espírito, Que é o ser inteligente. O corpo é perecível, ele perece, ele vai
né, retornar ao todo, ao pó. Mas o espírito vai continuar levando a sua bagagem, suas experiências. E como diz aqui, sendo que usando mal a sua inteligência para o mal, ele pode vir também com uma certa limitação na próxima reencarnação. Ele pode vir com problemas, né, com deficiências mentais, com problemas graves, então ficando totalmente tolhido aquela sua inteligência, para que ele aprenda, né, aquilo que ele usou para o mal, usar para o bem, valorizar aquilo que ele não deu valor, né, para a sua inteligência que ele tinha, que ele se equivocou e usou para o mal. É isso? Então vamos para a questão 185 agora. Então a gente pula lá para 185. Então Kardec pergunta novamente: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Então vamos entender bem a pergunta, vamos repetir com calma. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Será que o nosso estado moral, físico, nosso corpo, a nossa inteligência vai ser o mesmo em todos os mundos? Será que vai? Será que não. Vai? Os mundos também estão sujeitos à lei de progresso. Todos começaram como o vosso, num estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídos por seres cada vez mais perfeitos, pois essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam às outras mais grosseiras. Então, com certeza que não, né? Conforme a gente já estudou, conforme o planeta, conforme a condição moral de cada orbe, se o planeta é mais evoluído, com certeza, a consequência é que também os seus seres que vivem lá num planeta mais evoluído, os seres vão ser mais rarefeitos, né? O seu perispírito, seu corpo espiritual, como a gente já comentou, os seus corpos físicos também vão ser mais, não vão ser tão grosseiros quanto o nosso. Então a gente vive ainda num estado ainda bem denso, ainda bem grosseiro pelo nosso estágio que a gente está na evolução de orbes, né? De expiações e provas. Então, passando para o mundo de regeneração, como diz aqui, né? Através a gente comentou que a regeneração começa dentro de cada um de nós. É feita uma seleção, aqueles que querem, que realmente estão voltados para o bem, que querem o bem, com certeza vão herdar a terra, né? Como Jesus diz, bem-aventurados aqueles que, né, são bons, que herdarão a terra. E aqueles que não querem, infelizmente a gente sabe que vão ser exilados para outros orbes que estão recém começando, que estão em estágios primitivos ou no mesmo estágio de evolução que a gente está aqui agora, hoje, no estágio de expiações e provas. Então tudo depende de cada um. Que, como diz aqui, Deus tem uma meta para o nosso planeta, que chegou o momento de evoluir para um planeta de mundo de regeneração. Então não vai ser, por exemplo, muitas pessoas não querem, estão na rebeldia, estão ainda equivocados, estão na ignorância ainda. Jamais Deus vai permitir que esses, né, atrapalhem a evolução do planeta Terra. E aí, então, consequência disso, eles serão exilados para outros planetas, né? Outros mundos. Não é que é um castigo de Deus,
Na verdade é o que a gente comentou no estudo anterior, é a pessoa que não quer, né? Então ela não querendo, ela vai para outro lugar, né? Nem a gente deu um exemplo, uma pessoa que está numa sala de aula, o aluninho não quer aprender, está fazendo baderno, então o senhor por gentileza se retire, vai lá para a secretaria, sei lá para onde, né? Porque ali não dá, está perturbando o ambiente, né? Então, como estamos nesse período, não tem mais lugar para esse tipo de perturbadores aqui, né? Somente aqueles que querem evoluir e crescer. É isso, então? É isso. Então aqui, né, no livro diz assim, é bastante elucidativa as perguntas transcritas acima, em sintonia com o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente porque nos convidam a enxergar a grandeza da criação divina e toda a organização universal, que nos oferece muitos meios para evoluir. Então aqui nas obras básicas, né, aqui esse estudo reflexivo, introdução ao estudo reflexivo da FEENTE, eles fazem um estudo bem elaborado, né, conforme cada tema eles vão buscar nas obras, né, de Kardec, no Evangelho de Jesus, em obras idôneas também. Então é um estudo bem assim, bem completo, bem interessante. E no nosso ver aqui para nós, para quem assim até está conhecendo a doutrina espírita, é um estudo assim muito bom mesmo. Para mim é um dos melhores estudos que tem, assim, porque ele aborda vários temas, né, da doutrina espírita importantes e vão buscar nas obras, né, sobre aquele tema. Então a gente buscou aqui no Evangelho de Jesus, né, a gente buscou no Livro dos Espíritos, outras questões deve ter que não estão aqui também, né, no Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras também. E agora nós vamos para uma obra subsidiária idônea, de Divaldo Pereira Franco. Então, para concluir esse tema da reencarnação, vamos estudar um texto de Joana de Ângeles, intitulado Utilidade da Reencarnação, incerto no livro Liberta-te do Mal, psicografia então de Divaldo Pereira Franco, editora Leal. Então diz assim, após o périplo carnal, feliz ou desventurado, quando sucede a desencarnação, o espírito quase sempre retoma a consciência dos seus atos e mede, quando se encontra lúcido, os resultados do nobre cometimento, detectando as realizações mobilitantes, anela pelo retorno à indumentária carnal, a fim de dar prosseguimento aos labores edificantes que deixou na terra, e lhes constituem filhos do coração. Então aqui ela está dizendo aqui no início, a Joana de Ângeles, que é a benfeitora. Então quando nós desencarnamos, então ali ela diz quase sempre, ó, então é quase sempre, não é sempre, vamos retomar a consciência dos nossos atos que a gente viveu aqui na Terra, quando encarnados. E aí encontrando essa lucidez, esse resultado do que a gente realizou aqui, né? Do bem ou do mal que a gente realizou. Então, detectando as realizações nobilitantes, anela pelo retorno à indumentária carnal, a fim de dar prosseguimento aos labores edificantes que deixou na terra. Eles constituem filhos do coração. Então, novamente, é elaborada uma nova reencarnação para que a gente retorne, né? Para dar prosseguimento aos labores edificantes, as nossas pendências que a gente deixou aqui, né? Ainda vícios que a gente tem que nos melhorar ainda. Então, compreendendo o alto significado do trabalho e os benefícios que dele deflui, ora agradecendo a Deus a bênção da oportunidade vivida, roga nova ocasião para, retornando, ampliar os horizontes das realizações,
alcançando mais ampla faixa de necessitados, aos quais beneficiaria. Então, agradecer a Deus, né? Muitas pessoas vêm aqui e ainda reclamam, né? Por que eu não pedi a Deus para vir para cá, né? Por que eu vim para cá? Mas pediu, implorou muitas vezes para ter uma oportunidade, e tem muitos espíritos que estão aguardando e não conseguem, às vezes ainda, né? Estão loucos para retornar a essa indumentária, como diz aqui. Então, na verdade, retornar para quê? Para ampliar os nossos horizontes das realizações, né? Alcançando mais ampla faixa de necessitados, aos quais beneficiaria. Então, alcançando também, né, auxiliar aqui na Terra também, né? Não só vir aqui para ele somente se beneficiar, né? Mas para auxiliar os outros. A sua felicidade é tão significativa que, mesmo fruindo as alegrias que resultam dos serviços retamente cumpridos, experimenta a dulce da melancolia, como a afeição pela obra, tendo permissão de progredir, auxiliando até quando lhe seja concedido o novo mergulho nas sombras do planeta. Então lá ele está cheio de alegria, cheio de vontade, né? Para novamente retomar aqui os deveres, né? E aí já antecedendo também as dificuldades que vai viver aqui, né? As experiências, né? E progredindo e auxiliando, ó, até quando lhe seja concedido um novo mergulho nas sombras do planeta. Todos aqueles que se transformaram em benfeitores da humanidade, hajam sido aureolados pela fama ou desconhecidos, sempre retornam aos mesmos campos de ação, de modo a darem curso ao ministério dignificante. Então, aqueles que realmente vieram aqui, até o André Luiz lá no livro Nosso Lar, o instrutor comenta com ele que tem aqueles espíritos completistas, né? Que vêm aqui, completam a sua meta, a sua tarefa que vieram fazer aqui, mas eles que muito poucos são, infelizmente, aqueles que cumprem, né? Que cumprem, que não completam as suas tarefas. E aí então ele diz, né? Todos aqueles que se transformaram em benfeitores, ou seja, vieram aqui e deram o recado, né? Vieram realmente para fazer o que tinha para fazer. Mesmo aqueles que fizeram bem anônimos, né? Ou aqueles que realmente fizeram grandes trabalhos, que muita gente conheceu, que não eram anônimos, mas não importa, né? O que importa é o bem que vieram fazer, né? Se foi anônimo, se não foi, mas veio e fez um bom trabalho. Por outro lado, aqueles outros que se acompliciaram com o erro, que se facultaram as ilusões, entregando-se à dissolução moral ou às vinculações com o mal, constatando a dimensão do desar, suplicam um novo renascimento, que lhes permita reparar, corrigir e se recuperar perante a própria e a consciência cósmica. Então, por outro lado, tem aqueles que a gente sabe, como a gente comentou, que tem os que não foram completistas e que, além de não completarem, vieram aqui para fazer o mal, né? Vieram para fazer o mal, e aí então eles dizem que suplicam, então eles suplicam, né? Novo renascimento, que lhes permita reparar, corrigir e se recuperar perante a própria consciência, né? Então eles suplicam, né, para voltar, para reparar o grande erro que cometeram. E aí vão ter uma oportunidade aqui nesse planeta ou em outro, né? Como a gente comentou, porque como a gente já sabe que a gente já está na última hora, pode ser também que tem espíritos que já não vai ter mais tempo para voltar para cá, né? Porque se aqueles que estão empedernidos, que estão fazendo mal, não vão ter oportunidade.
Quanto maiores forem os gravames, mais vigorosas rogativas e mais ardentes desejos de reabilitação, porque a consciência ultrajada exige mudanças de comportamento e adoção de valores mais elevados. Então, realmente, quanto mais grave forem os erros, mais vai ser vigorosas as rogativas e os desejos de novamente se reabilitar, perante a própria consciência, que não deram valor às questões mais elevadas. Tranquilo até aí? Algum comentário? Quer comentar alguma coisa? Tá tranquilo, né? Como não dispõe de mérito, face à insensatez a que se entregaram, rogam os guias espirituais que intercedam por eles, que os apadrinhem na conjuntura, conseguindo a concessão especial de que muito necessitam. Então, realmente fizeram muito mal, não tem mérito de nada, na verdade só tem débitos, Então eles têm o desejo de reparar os grandes erros que cometeram. E com certeza, como tem muitos débitos, não vem sozinho, Não vem sozinho, vem junto com seus orientadores, seus espíritos familiares, que a gente já estudou, Ajudando, auxiliando nessa meta, De novamente se reabilitar perante as suas próprias consciências, Alguma dúvida aí pode perguntar aí, viu? Podem perguntar, participe aí, pode fazer suas perguntas. Então, por que se sentem encorajados e a visão difere daquela mantida quando no combate sensorial propõe as provações que gostariam de experimentar, a fim de poderem beneficiar-se do processo depurador, os testemunhos que comprovem a mudança moral, as expiações mais afligentes e santificadoras. Então eles pedem, para experimentar, eles se sentem encorajados junto com seus benfeitores e propõem as provações que gostariam de experimentar. Então eles podem nos auxiliar também na nossa elaboração reencarnatória, do nosso contrato espiritual, Dos nossos contratos, eles vão nos ajudar a elaborar, uma vida aqui na Terra para que seja da melhor forma possível a nossa reabilitação, Pode parecer estranho que sejam solicitados encarceramentos em corpos cerceados de normalidade, experimentando a demência ou a incapacidade para repetir os desmandos infelizes. Então, pode ser também que conforme os erros foram muito graves, dependendo da situação, ele pode, como a gente viu na questão do Livro dos Espíritos, vir com a sua inteligência, como diz aqui, ela vem com ela cerceada, Esse dia eu estava pensando, a gente sabe que provavelmente veio espírito porque fez muita coisa errada no passado, daí pediu para trabalhar, para poder se redimir, das coisas que fez e tentar melhorar um pouco e ajudar os outros também a se melhorarem, a ter entendimento sobre as suas próprias dificuldades. Mas eu estava raciocinando assim do que eu passei na minha vida até hoje. Pelo menos nessa encarnação eu não tive nenhum intuito de espírito do mal, porque eu passei por bastante coisa e nunca tive vontade de me vingar, sabe? Eu analisei tudo assim, nunca, mesmo que eu tenha passado por bastante coisa e não foi pouca, eu nunca tive vontade de me vingar.
Nunca tive isso em mim, sabe? Não, tu fez pra mim, então eu vou fazer pra ti também. Porque eu vou me vingar de ti. Não, isso eu não tenho, pelo menos nessa encarnação. É, que cada um vai ter, com certeza, assim a gente teve que passar por muitas e muitas experiências para deixar aqueles instintos assim muito agressivos, de vingança, ainda de ódio para trás, mas isso foi muito trabalhado, né? Em muitas e muitas encarnações. E até porque para nós chegar nas condições de ser espírita, né, que tem um entendimento bem maior, né, vamos dizer que com certeza tem bem mais que, né, outras religiões, né? Então a gente tem mais experiência, né, mais bagagem e tudo, e a gente chegou a uma certa maturidade espiritual de já deixar esses instintos mais grotescos para trás e hoje já realmente dar o pontapé inicial para a nossa depuração, né? Porque na verdade, como diz aqui, nós tínhamos só débitos, né? Então, passando por muitas e muitas experiências, né? Foi sendo trabalhado ali o metal na forjaria, na forja ali, né? A ferro e fogo, a martelo, a martelada, vai forjando aquilo, vai sendo trabalhado o nosso espírito, né? Para até chegar a uma condição de hoje, pelo menos nós ter condição de entender melhor as questões da vida e através da doutrina espírita, nos ajudar nessa reencarnação, nós começar, nessa reencarnação já começar a querer fazer o bem, né? Porque antes, na verdade, não tinha condições ainda, né? A gente estava trabalhando, estava sendo trabalhado nossos vícios, nosso espírito ali em diversas experiências, para chegar aqui hoje já não dá mais, não deixar alimentar, né, esses instintos tão animalescos, né? Mas eu fui bem trabalhada mesmo, porque mesmo sob influência de muitas pessoas, não, tu tem que te vingar sim, porque isso não pode ficar assim, porque tu não vai tomar uma atitude. Porque geralmente quando as pessoas sofrem influência externa de outras pessoas, né, aí elas meio que se revoltam e aí tomam um partido de alguma coisa. Não, vou fazer, tá todo mundo me vendo porque eu não fiz nada, né? Mas eu nunca tive essa vontade de intuito de tu fez pra mim, eu vou fazer pra ti também. Então eu fui bem trabalhadinha. Já vem com essa determinação, né? Já vem determinado ali, né? Pra realmente não voltar, né? Com esses novos, continuar com os erros, né? Vamos ver aqui. Então, continuando aqui o texto, sentindo-se sem as existências morais para suportar os arrastamentos do mal, sem as existências morais para suportar os arrastamentos do mal, a que se afeiçoaram, retornam então ferreteados pela cegueira ou mudez, pela imbecilidade ou degenerescência cerebral, inspirando asco ou mal-estar, compaixão ou misericórdia, que não tiveram para com seu próximo anteriormente. Viu? Então tem uns que vem uma situação bem grave, né? E que não, novamente a gente volta a dizer que não é um castigo divino, como muitos acham que é, né? Ou com algumas religiões, até a irmã comentou, né? Que dizem que é um castigo para a família, né? Então um abraço para ela aí, boa recuperação, a nossa irmã Fábio, que não está com a gente aí hoje, né? Que ela fez a cirurgia, espero que volte o quanto antes aí, né? Com a gente. Então tem situações e situações, né? Que, por exemplo, não necessariamente quando fez um mal muito grave, que vai vir, né, na próxima reencarnação com essas situações aqui, né? Isso é muito importante saber, né? Porque tem gente que fica muito assim naquela questão da, mas e a lei de causa e efeito, ação e reação, né?
Por exemplo, tu fez o mal, aqui usou tua inteligência para o mal. Ah, não, na outra reencarnação tu já volta já um deficiente mental. Também não é bem assim que funciona, né? Existe uma misericórdia divina e Deus vai saber o que é bom para cada um de nós e não necessariamente na próxima reencarnação vai voltar com essas deficiências, viu? Sabia? Ele pode vir saudável para trabalhar aqueles seus débitos, passar a querer fazer o bem, né, progredir. Mas não quer dizer que aquilo que ele fez vai ficar, né? Vai ficar aquela pendência vai ficar para ser trabalhada em futuras encarnações. Em futuras encarnações vai ter que voltar aquilo para ser trabalhado. Então não necessariamente já logo tu fez aqui já vai voltar, não é bem assim também, né? Tudo depende. Então pode ser que ele trabalhe bastante, estuda, faça o bem. Quando ele tiver uma condição, não, agora então tu vai pagar aquele teu débito lá. Tu vai vir com alguma dificuldade para aprender, né? Para valorizar aquilo que ficou pendente. É assim como é um exemplo como se fosse um cheque especial, né? Tu vai ficar em débito ali, né? Aquele débito vai ficar, mas vai ter que pagar um dia. Não vai ser anulado aquilo. Como muitos acham que... Ah, não, mas veio na outra reencarnação espírita, fez o bem no limite das formas, que bom. Mas se ele tem débitos que ficou debitado lá na conta dele, ele vai ter que pagar em futuras encarnações aquele débito. Não vai ser apagado, não tem como pegar o nosso cheque especial ali e simplesmente, né, anular aquilo, falar, não, anula aí que eu não vou pagar, deixa assim, né? Não tem como, né? Mas eles podem reduzir os juros, né? Paga em prestação. Isso. Também, né? Pode ser em breves prestações, né? Suaves prestações. Ou muito vai pagando também aos poucos. Não precisa vir, claro, não vai vir tudo numa vez só. Também pode vir algumas coisas, né? A serem trabalhadas aos poucos, né? Mas aquilo vai ter que ser creditado, né? Não vai ficar pendente. Muito importante abordar sobre isso também. Cada prova, cada expiação, de acordo com os delitos e os danos a que deram lugar, porque o agente não é responsável apenas pelo mal que pratica, mas também pelos efeitos infelizes deles decorrentes. Tudo ocorre de acordo com as soberanas leis do amor. Então, ou seja, não, todo aquele débito que a gente deixou, se a gente fez um mal para nós, né, menos mal, melhor ainda, que foi só contigo, né? Mas se tu ficou pendente, tu fez o mal para outras pessoas, ou para muitas pessoas, tu tem um débito também com essas pessoas perante a consciência. Você vai ter que voltar, você vai ter que auxiliar essas pessoas futuramente. Vai ter que ajudar a reparar o erro que cometeu com essas pessoas. Não necessariamente, novamente, pode ser na outra reencarnação, mas pode ser aos poucos, como foi comentado, né? Vem um lugar, vem algumas pessoas que ficou aquele débito, depois pode vir em outro, até, né? Como Jesus diz, nós não vamos sair daqui enquanto nós não pagar até o último centil, né? Então tem tudo a ver com isso, né? Então todas as questões debitadas na consciência que foram equivocadas, que a gente realizou para o mal, né? Conosco, com o próximo, tudo isso vai ter que... está em débito lá e a gente vai ter que ressarcir um dia essas questões aí, né? O irmão Ederson também, o outro Ederson, boa noite a ele. Ele faz se a gente tiver merecimento, pode pagar quando tiver mais bem preparado? Com certeza, né? Conforme, exatamente, mas tudo tem a ver com o nosso merecimento e não tem como dar uma receita de bolo, né? Porque, na verdade, o que a gente deve fazer aqui agora, hoje,
a gente, através da doutrina espírita, a gente tem que procurar dar o nosso melhor aqui, né? Dar o nosso melhor, porque é uma dádiva divina a gente ganhar essa oportunidade que estamos tendo aqui, que muitos outros queriam estar no nosso lugar, né? Então a gente tem que fazer por merecer, na realidade, essa reencarnação que Deus nos deu a oportunidade. Trabalhando bem no limite das forças, primeiramente conosco mesmo, fazendo bem para nós e com o nosso próximo, né? Auxiliar na medida do possível o que a gente puder fazer pelos nossos irmãos, pelo próximo, auxiliar, ajudar, né? O que puder. Porque quem vai dizer aquele que está batendo a sua porta ou que está necessitado, quem vai dizer que não é um daqueles do passado, né? Que a gente tem alguma dificuldade com alguém, né? Mas eu não me dou bem com aquela pessoa de jeito nenhum, né? E não quer nem chegar perto, mas é muito provável, pode ser que conviver, tem um débito com aquela pessoa, né? E aí Jesus nos ensina que a gente tem que aprender a perdoar, a amar, né? Essas pessoas, esses irmãos. Até mesmo, não vamos longe, até dentro das próprias famílias, né? Às vezes tem marido e mulher que não se dão bem, né? Também, ou não se dão bem com filhos. E Deus já faz os benfeitores já elaboram as nossas encarnações, muitas vezes colocando os maiores inimigos juntinho ali, né? Para que possa pagar o quanto antes, amar aquele ali que tu mais causou mal, né? Ou que ele te causou mal, por exemplo, né? Então, obrigado pela participação, pela pergunta. E cuida bem da esposa aí, viu? Senão depois vai se complicar, hein? Então tá, então tudo ocorre de acordo com as soberanas leis de amor, né? Que é a lei maior do universo. Então, continuando o texto, rogaste antes do berço, olha só, antes de reencarnar, a bênção da reencarnação no lar, que ora te acolhe, com a família de que necessitas, aquela que não soubeste preservar, quando estivesse em seu seio, e criaste os embaraços que hoje retornam, exigindo-te reparação. Olha, há pouco nós estávamos falando sobre isso, né? A gente nem tinha lido aqui ainda, viu? Então aqui, olha, sabe as palavras da Joana de Anjos, né? Que ela está explicando bem aqui em vários campos da vida, né? Então a gente pediu para vir naquela família e na nossa condição que a gente vive nesse planeta aqui hoje, né? Onde todos nós somos devedores, né? Um com o outro. Então aqueles que a gente está convivendo junto, com certeza, né? São aqueles que a gente criou os embaraços, né? De ontem, né? E que novamente hoje estamos juntos, exigindo a reparação. Então a gente deve fazer de tudo, né? Se a gente tem atrito com a esposa, com o marido, com o filho, com o irmão, sei lá, com a sogra, a gente deve fazer de tudo os esforços, né? Para tentar perdoar, entender aquela pessoa, né? Por isso que é importante dentro do lar, principalmente, é ter diálogo, né? É a gente conversar as dificuldades. Porque o que entrava a nossa evolução, o que dificulta tudo isso, a nossa melhora, o nosso progresso, é quando a gente volta para cá e tem aqueles ascos, como diz aqui, um com o outro às vezes, e de vidas passadas, e que continua com aquele orgulho, né? Um não quer dar um braço a torcer pro outro, não, porque eu é que sei, não vou te dar o ouvido, quem é tu para me dizer? Então, o que acontece? A gente deve ter diálogo, né? A gente, hoje na doutrina, então a gente já sabe que a gente já teve pendências do passado, então a gente deve voltar ali e procurar entender o outro, amar, respeitar, ter um diálogo, né? Se irritou, brigou, vai ali, respira fundo, volta. Quando der, retomam aquele assunto, converse, né? É importante. Olha, eu não gostei daquilo que aconteceu, né? Então, procurar conversar amigavelmente, né? Para tentar, e através da humildade, reconhecer
Porque isso também é muito difícil, como a gente comentou, por causa do orgulho. Eu não admito que eu estou errado. Isso é muito difícil para todos nós. E aí então, através da virtude da humildade, reconhecer, refletir. Mas a pessoa disse que eu pisei na bola, deixa eu ver. Vai lá para um canto, medita, mas será que eu pisei mesmo na bola? Realmente eu fiz coisa errada, né? E aí então, trabalhar a virtude da humildade lá, reconhecer, realmente eu errei, me desculpo, vou procurar melhorar, corrigir isso aí. Olha, gente, a gente só tem a ganhar, ter um lar com mais qualidade, com mais respeito, tendo esse tipo de atitude de ter diálogo um com o outro, conversar, se entender, né? Porque se Deus colocou ali juntos, que estão convivendo, é porque tem coisas que tem que ser trabalhada um com o outro. Né? É bom a gente pensar assim, se não quer pensar pelo lado do amor, porque não consegue amar, então pensa assim, né? Que se é teu filho e tu não consegue te entender, na próxima encarnação vai voltar como marido e mulher, porque é pra ficar bem juntinho e se entender mesmo, né? Porque, como ela disse, às vezes se invertem os papéis, né? Hoje estamos aqui como Ederson, amanhã eu posso estar como Dulcineia, né? Ou posso estar como o Nicolas, posso estar como o filho, amanhã o Nicolas está com meu filho, está como meu pai, e vice-versa, né? Porque se ficou pendências ainda que não se entenderam, com certeza vão ter que voltar, né? Vão ter que voltar e podem voltar, né, às avessas, né? Pode voltar no outro corpo, né? Isso é simbólico, daqui a pouco vão dizer que o Ederson está dizendo que o Ederson vai voltar no corpo da Dulciné, não é nada disso aí, né? É na situação, né, de transição, né? A questão o Ederson hoje é uma personalidade, Ederson, né? Mas meu espírito, nas encarnações passadas, ele não foi Ederson. De repente foi Dulcineia, foi Joana, foi Roberto, sei lá o que foi, a gente não sabe, né? E como no livro dos Espíritos diz que a gente não tem sexo, o espírito não tem sexo, então a gente pode voltar, né? Como homem, como mulher, né? Para trabalhar essas pendências aí. Então aqueles que te hostilizam são os mesmos afetos que entenebreceste anteriormente e suplicaste a oportunidade de recuperação, voltando a conviver com eles, armados contra ti, assinalados pelas lembranças inconscientes dos males que lhe impuseste durante o teu desvario anterior. Está bem claro aqui, bem explícito que ela está colocando, né? Então aquele que a gente tem uns desafetos dentro do lar, ali mesmo, que a gente está comentando, tem aquela dificuldade, muito provável foi aquele que a gente muito prejudicou, né, no passado, né? E que às vezes ele está contra a gente e não nos entende porque a gente fez mal para ele. Então como é que é? Psiquicamente. Me fugiu aqui, me atrapalhei todo. Então fica no psiquismo, né, do espírito, aquelas lembranças dos atos cometidos nos passados, né, nos passados remotos, com aquelas pessoas que a gente prejudicou, fez males. Então aí que voltam novamente e que não que elas vão lembrar tudo, né, não vão lembrar. Imagina se lembrasse que tu fez muito mal para ela, né? O que poderia acontecer, né? Poderia acontecer coisas muito mais graves, né? Se já brigam, imagina, já tem aquelas desavenças, briga. Imagina ele lembrando tudo que tu matou o outro, sei lá, o que ele vai fazer? Será que tu vai conseguir viver, dormir em paz? Perigoso, né? Então ainda bem que existe o véu do esquecimento, né? Mas que fica arquivado nas lembranças do espírito, aquelas lembranças, né? E pode ter os chamados de déjà vu, muitas vezes, né? Também pode lembrar de algumas coisas, né? E muitas vezes a gente lembra de coisas para nos auxiliar também, né? Alguma coisa do passado. As enfermidades impertinentes, aquelas de diagnose difícil,
e de recuperação improvável pertence à relação que anotaste para a tua redenção e encaminhaste aos anjos tutelares da tua atual existência. Então aqui uma situação que tu vem numa doença, né? Uma doença de difícil recuperação, mas que tudo foi assinado, né? Foi concordado por nós na elaboração reencarnatória, a gente aceitou, vinha assim, e aqui infelizmente tem aqueles que ficam reclamando da vida, né? Mas por que eu sou doente? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Não se aceita, né? Naquela situação. Mas muitas vezes ele aceitou, ele pediu aquela chance para vir naquela situação, para trabalhar o amor, né? Para dar valor àquilo que ele não valorizou no passado. Então, aqui novamente, os limites e desafios que te afligem fazem parte das disposições evolutivas que estabeleceste, porque reconheceste que eram os melhores mestres de que necessitavas para poder te recuperar. Então, tudo aquilo que nos dificulta, na verdade, todas essas dificuldades, é como diz aqui, ela dá um exemplo como se fossem os nossos mestres, né? Que as dificuldades vão nos ensinar, né? nos ensinar aquilo que a gente não conseguiu ainda aprender, né? E muitas vezes em situações difíceis, através da dor, do sofrimento, né? De dificuldades inúmeras, que a gente vem e pede, suplica, e é nessas dificuldades que realmente a gente vai aprender. Feliz daqueles que aprendem, né, a valorizar daí, né, o seu corpo, a sua saúde, que não puderam ter nessa reencarnação, a bênção da reencarnação que vieram, né, para cumprir com os seus deveres, né, com os seus débitos que tem a passar. Então, continuando, a carência afetiva, a solidão, o abandono a que te sentes renegado são as terapêuticas hábeis para a valorização da solidariedade que destruíste, a afetividade que maculaste com a traição, com o desrespeito ao ser amigo, que se te entregou em confiança e fidelidade. Olha só, que coisa, hein? Muitas vezes a gente reclama, né? Por que será que eu sou sozinho, né? Tem dificuldades, às vezes, com as pessoas. Muitas vezes beirando ali até uma depressão já, porque fica ali pensando bobagem, né? E o que ela nos convida aqui, né? A sermos mais solidários, então, né? Se eu estou me sentindo sozinho, eu tenho que procurar atividades, meios para mim não entrar numa situação de querer entrar em depressão, né? Porque quando eu estou querendo entrar em depressão, ficar numa situação difícil, eu devo procurar atividades, né? Atividades que não vai deixar me levar a essa situação aí. De muitas vezes uma depressão grave, um suicídio. Então a mente ocupada nos faz com que a gente não fique pensando besteira, né? E isso até foi interessante, até que foi o Paulo Henrique que estava falando no seminário dele. Eu achei bem interessante quando ele falou, lembro disso aí, que a depressão, que a gente deve procurar meios, né? Atividade para ocupar a mente, né? Que até tem aquele dito popular que diz, né? A mente, como é que é? Mente vazia, oficina do diabo, né? Realmente, né? É um ditado, né, gente? Popular aí, mas que tem um pouco a ver com isso, né? Mas na verdade é ocupar nossa mente com coisas boas, né? Que na verdade só quem pode tirar a gente do buraco é a gente mesmo, né? Pode ter aí uns 50 estendendo a mão, mas se tu não segurar não adianta. Se tu não quiser, se tu não tiver força de vontade, né? Se tu não tiver a fé, não adianta, tu vai ficar no buraco. E não tem quem te tire de lá. E muitas vezes a pessoa vai chegando a um ponto de isolamento que ela não quer saber de nada, não quer ouvir nada, né?
ficando uma situação cada vez mais complicada. E aí então depende muito disso, né? Os conflitos íntimos, a culpa e os complexos perturbadores que te assinalam resultam das análises a que dedicaste no além, de forma que possas reencontrar o equilíbrio no silêncio, no esforço íntimo que te facultará pelo amor e pela resignação a autoiluminação. Então esses complexos de culpa aqui, né, perturbadores, que realmente destrói bastante, né, nosso psiquismo, nossas vibrações, né, e nos deixam muito densos em situações muito graves, que aí muitas vezes acho que não tem mais volta, né? E aí então que com certeza sempre existe o reencontro ao equilíbrio no silêncio, né? No esforço íntimo de cada um, que te facultará pelo amor e pela resignação a autoiluminação, e através de um arrependimento sincero, né? Que a gente sempre comenta aqui, Deus ama a todos indistintamente, né? Mesmo com os piores crimes, os piores erros, Deus ama a todos iguais. A mesma Deus não ama mais a Jesus que nós, Ele ama a todos iguais, né? Não tem distinção para Deus, e nunca é tarde para reparar nossas culpas, nossos erros, né? Voltar atrás, através do amor, né? E se resignando para nos auto-iluminar. Mesmo que te pareçam demasiadamente severos os processos de purificação, superando o mal para que haja lugar para o surgimento do bem-estar em teu íntimo, mantenha o bom ânimo, porque os espíritos que se te fizeram avalistas da nova experiência, ao contrato espiritual, atendendo-te aos veementes apelos, velam por ti, ajudando-te, e durante os desdobramentos parciais pelo sono, alentam-te, reconfortam-te e te revigoram, atenuando a aspereza do programa da reeducação a que te encontras submetido. Outra coisa bem interessante que eu vejo no seminário do Paulo Henrique também, que ele faz uma pergunta para todos, assim, qual é o único momento que é o nosso momento, né? Que a gente tem um horário só para nós, né? Aquele momento só nosso. Até ele brinca assim, quando desencarna? Não, né? Que ele tava brincando, não, quando morrer não, né? É quando a gente vai dormir, né? Que ela comenta aqui, aí então acontece o desdobramento através do sono. Então é o momento íntimo de cada um de nós, né? Que nós vamos então buscar aquilo, as nossas paixões, muitas vezes, né? Que Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí estará teu coração. Então a gente caindo no sono, e o nosso espírito não dorme, ele se desdobra, sai do corpo, vai passear por aí, e vai então a encontro às paixões de cada um, né? Por isso que é bom a gente orar, né? Pedir ajuda, como diz aqui, que eles estão sempre velando por nós, os nossos familiares, amigos, nossos benfeitores, que com certeza eles vão nos dar auxílio, vão nos ajudar, nos auxiliar durante o sono reparador do corpo físico, nos dar diretriz, orientar, né? Muitos de nós a gente pode ir para o mundo espiritual para estudar lá, continuar estudando, ou sendo úteis lá, trabalhando, né? Fazendo alguma coisa útil. Isso é importante, né? Mas a gente deve orar, pedir ajuda, né? Antes de dormir é importante, né? A gente não esquecer. O passado sempre ressurge no presente, que organiza as paisagens do futuro. Olha só que frase, né? O passado sempre vai ressurgir no presente dos nossos dias de hoje, né? Dos nossos erros, nossos débitos do passado, nos dias de hoje.
mas na verdade os dias de hoje são organizações, as paisagens de um futuro, né? E que possa ser um futuro melhor do que aqueles que a gente viveu, né, no passado, né? De não aqueles débitos, né? Aqueles erros graves, né? Seja qual for a situação, pois, em que te encontres, considera a rapidez com que transcorre o tempo físico e pensa em termos de imortalidade. Então, independente de qualquer situação, né, que a gente se encontra hoje aqui reencarnado, vamos considerar que é bem rápido aqui o tempo aqui na Terra, né? Para o mundo espiritual a questão assim é um dia, né? É um dia após o outro que a gente vai viver aqui na Terra, né? Ou em outros mundos, depende da situação de cada um. Mas então é uma questão assim transitória, bem rápida, né? Para a gente vir aqui, procurar limpar as nossas sujeiras da indumentária, né? As sujeiras do espírito que a gente acumulou no passado, transferir para o corpo físico, né? Essas sujeiras aí, porque a gente só vai conseguir reencarnando, né? E assim nós vamos limpando a nossa roupa espiritual, né? Que até faz nos lembrar, nos arremete lá ao Evangelho de Jesus, né? A parábola das bodas, né? Que a gente deve ter que a gente deve nos purificar, né? Nesse casamento com Jesus, né? Que Jesus é o noivo, a gente se purificar, né? Limpar as nossas vestes, né? Aqueles fariseus que se preocupavam e diziam para Jesus, mas nem limpou as mãos antes de comerem, né? Imagina que porcos, que relaxado, não lavaram as mãos antes de comer, né? Aí Jesus diz, mas você se preocupa somente com as coisas exteriores, né? Mas não se preocupa de limpar o interior, né? Tá cheio de podridão por dentro, mas tá querendo ficar cheiroso por fora, né? Então a gente tem que procurar vir aqui e limpar realmente, né? Botar a sujeira para fora, limpando. Limpando, reconhecendo que a gente tem que trabalhar, que tem que melhorar, para sair daqui melhor do que a gente estava, né? Mais limpo. Qual é aquela frase lá que eu gosto? Caiados. Os sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro, né? E se tu for analisar, né, quase totalidade da população são sepulcros, né, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Basta ver o que é, por exemplo, as redes sociais, né? Facebook. Muitos ali é um sepulcro caiado, né? Querem mostrar ali coisas bonitas, né? Estão sempre tirando agora, a moda é selfie, é isso, é aquilo, né? Mas não para tirar, olhar para dentro deles, né? Ver que eles querem ser bonito por fora, mas por dentro não estão fazendo o mínimo esforço para ser uma pessoa bela por dentro, né? Não, e ainda é pior, porque às vezes eles querem mostrar para os outros que eles são uma pessoa bela, que vai lá e faz alguma coisa de boa e mostra para todo mundo que tu fez uma coisa de boa, quando na verdade ela quer mostrar para os outros que, né, a pessoa quer mostrar para os outros que eu sou uma pessoa boa, olha, eu sou uma pessoa, eu faço bem, né? Quer dizer, não é o intuito, não é realmente ajudar e ser do bem, é mostrar para os outros que quer os se outros... promover, né? Isso, quer se promover, quer chamar atenção, né? Quer se promover. Por isso que é o caiado por fora, né? O Chico, por exemplo, o Chico era né? Vamos ser bem sinceros, o Chico era fisicamente ele era bem feio, coitado, né? Fisicamente. Ele era bem feio por fora, mas por dentro ele tinha uma beleza espiritual que, né, ninguém tem, né? Aqui na Terra, e deve ter algum ou outro, mas que nem o Chico, né? Uma beleza incrível por dentro, né? E aí então é a mesma coisa, né? Porque muitos se preocupam com o exterior, né? Mas não se preocupam de limpar os seus interiores, né? De entrar para dentro dele, tirar uma foto dele mesmo, olhar suas imperfeições, né?
Imperfeições morais. É. Morais. E o grande problema disso tudo é que acaba levando a pessoa a um grande sofrimento, porque ela vai em busca de uma coisa que é inalcançável. Tu não tem aprovação de todas as pessoas do planeta, né? Tu não são todas as pessoas que olham pra ti e gostam de ti, e não são todas as pessoas que vão te desejar o bem. Ao contrário, tu ainda vai lá e coloca alguma coisa assim, porque, né, eu fiz tal coisa, ainda tem aquele lá aqueles vários que, né, as pessoas são tomadas disso, aqueles vários que são invejosos lá, os maledicentes, que ainda vão lá e vão botar, uhul, é isso aí, e só que por trás estão pensando assim, miserável, né, semana que vem eu vou fazer melhor que tu vai ver. Pois é uma concorrência. Uma concorrência que não existe, entendeu? Pois é, que não tem fim, né? Então ontem certamente foi o mais sombrio do que hoje, e o ultrapassaste, encontrando-te agora a vislumbrar as belas claridades do amanhã. Então o que foi no passado passou, né? Já passou, então tem que pensar no aqui e agora, né? Pensar que a gente, com certeza, através da doutrina espírita, se melhorar, vislumbrar essas belas claridades que estão aí, né? Nas nossas mãos, mas que não fique só no conhecimento, como a gente diz, que fique no coração, né? No sentimento, que a gente pratique, né? Que a gente possa sentir isso, trabalhar, porque muitos de nós, ainda, infelizmente, espírita, fica só no intelecto, né? Lê todos os textos, acha bonito, mas não traz aquilo para a sua vida, né? Que olha, esse texto aqui é longo, a gente está procurando fazer um miudinho, que da melhor forma possível, explicando cada frase da irmã é palavras, né? Para a gente refletir bastante, pode ver, né? Então, com certeza, o passado é o passado, pensar no aqui e agora, que a gente deve se melhorar. Com certeza a gente teve erros, a gente fez erros, né? Tem débito, mas isso é o passar. Hoje, procurar fazer o melhor possível, né? Bem no limite das forças. Daqui pra frente, o que eu posso mudar na minha vida? Né? Eu acho que o pensar é esse. Né? O que eu fiz ontem, o que aconteceu ontem já foi. Não adianta ficar guardando e remoendo e se retorcendo, porque quem fica doente é tu. Né? Usar da melhor forma possível a reencarnação, né? Então aqui diz, aproveita quanto te esteja ao alcance, a bênção que fruis, mesmo que seja conhecida como sofrimento, e avança confiante estrada fora, viu? Então aproveitar a chance, né? E avançar confiante. Ninguém que se encontre em desvalimento ou abandono, e nada que aconteça sem um fim útil, viu? Ninguém vai se encontrar em desvalida ou abandono, e nada que aconteça que seja uma utilidade para ele, né? Ele aprender, como a gente comentou antes. A jornada é necessária nessas condições, porque somente elas te facultarão entender o objetivo das encarnações e os deveres que tens em relação à vida, assim como a ti mesmo e ao teu próximo. Então não adianta, é necessário, né? E nós ter isso como um dever, né? De realmente a gente amar o próximo, né? Fazer um esforço para amar o próximo como a nós mesmos, como Jesus ensina, né? Porque um dia nós vamos realmente aprender a amar. Hoje a gente somos aprendizes, né? A gente tem momentos assim de sentimento, de amor, né? Por enquanto por um filho, por uma mãe, né? Uma mãe por um filho, realmente um amor. Mas aquele amor que a gente tem por um filho, um dia a gente vai ter que ter por todos, né? E essa é a nossa meta, né? É amar nós e a todos. És feliz porque conseguiste o ensejo de retornar, agora iluminado pelo conhecimento espiritual, que te amplia os horizontes do entendimento,
para que te apercebas da beleza da vida em toda a parte, na qual te encontras colocado. Não reclames nem te permitas a tristeza, que deprime e proporciona reflexões angustiantes. Sorri e espera um pouco mais. Então, ter paciência, ter perseverança, né? Então, como o Alírio diz, né? O Alírio de Cerqueira Filho, né? Ter exercícios continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados, né? Perante a vida. O disciplinado é que é mais complicado. Ah, pois é. Se disciplinar hoje, a gente é todo, né? Meio torto ainda, né? A reencarnação é um método sublime de evolução com que a divindade honra os seus filhos, arrancando-os da ignorância, para conduzi-los ao rumo da sabedoria. Viu? Então a reencarnação está lá na questão 132 que a gente estudou, né? O objetivo da reencarnação, e aqui novamente a irmã diz, né? É um método sublime de evoluir, com que Deus honra a todos, né? Arrancando nós da ignorância para conduzir-nos rumo à sabedoria. Viu? Quando se adquire a consciência acerca da reencarnação e da sua utilidade, a dor diminui de intensidade, as aflições tornam-se diluídas e uma especial resignação toma conta do ser, facultando-lhe especial e peculiar alegria de viver. Viu só? Belas palavras, né, da irmã? Muito gratificante, muito conscienciais, né? Quanto mais tu toma conta do consciencial, de ter entendimento sobre as coisas, mais leve o teu espírito vai ficando, né? Tem menos dificuldades, menos conflitos, menos atritos, né? Mesmo que tu seja imperfeito e que as coisas do mundo vá te atropelando às vezes, tu pelo menos consegue pensar só pra ti e não agredir o outro, né? Conforme tu vai criando uma consciência. Já é um começo, né? Já não está diretamente ali com palavra, com atitude, mas está ainda pensando, mas pensou, já é um início, né? Pensou, mas daí tu pensou, tu, né? Pelo menos tu ficou pra ti, tu não levou adiante, porque leva um mal maior ainda, né? E a gente deve pensar bem, né? Porque depois que a palavra foi dita, aí é difícil voltar atrás, né? Então a gente refletir, pensar bem antes de falar alguma coisa, né? De não se arriscar de magoar alguém, né? De acontecer alguma situação embaraçosa. E aqui então diz, ó, a reencarnação, aqui eu já li, né? Quando se adquire a consciência, aqui também, né? Bendize desse modo as tuas provações e te rejubila por te encontrar em processo de libertação, fruindo de paz, né? Então, nos libertar através do que a gente está realmente fruindo, né? Da nossa paz interior, né? Que é importante. Nós construímos a nossa paz, né? Que, como a gente já comentou bastante, a gente sabe, não é o outro que vai me trazer paz, né? É nós que temos que construir a nossa paz. Porque no mundo que a gente vive hoje, tem pessoas que não têm paz, né? E vão nos agredir a todo momento. Então a gente tem que ter a nossa paz interior, né? Nada me atinge, porque eu tenho a paz. Agora, a partir do momento que me atinge, aí é porque eu não tenho paz, não é? Porque eu não construí a minha paz. Aquele problema do outro me atingiu. Então eu não construí a minha paz ainda. Quando a gente diz servir o chapéu, né? Ao abordar a utilidade da reencarnação, então aqui fechou o texto da Joana de Ângeles, né? Belíssimo texto, né? Aí tem um comentário do livro aqui que a gente estuda. Ao abordar a utilidade da reencarnação, a benfeitora espiritual toca em alguns assuntos importantes para a nossa reflexão. O primeiro deles é em relação à rogativa que realizamos a Deus, para que tenhamos a oportunidade de uma nova encarnação.
Ignorando isso, muitas pessoas, inclusive aquelas que creem na pluralidade das existências, afirmam irrefletidamente que não pediram para nascer. A gente já comentou antes, né? Essa frase vem sempre acompanhada de um comportamento desculpista diante de atitudes equivocadas. Entretanto, a realidade da vida é outra. Não só pedimos para renascer, imploramos a Deus a oportunidade bendita de retornarmos à Terra, em meio àqueles que prejudicamos, a fim de repararmos as faltas cometidas anteriormente. Para alcançar tal mistério, traçamos previamente as provas e expiações necessárias ao nosso crescimento moral, todas em sintonia com o nosso próprio existencial, conforme estudamos no encontro relativo ao tema. E com certeza os benfeitores também vão nos auxiliar traçando o método, o que é melhor para nós, né? Vão debater, vão assinar ali, apresentar, fazer um contrato espiritual junto com a gente, né? Todas essas provações ou expiações são desafiadoras, pois têm o escopo de trabalhar as nossas dificuldades íntimas. Porém, são oportunidades benfazejas de reparar, corrigir e se recuperar perante a própria consciência cósmica. Daí a importância de nos sentir espíritos imortais, como estudamos em nossos primeiros encontros, porque o espírito imortal aceita circunstâncias desafiadoras e as compreende como necessário ao nosso crescimento moral. Então, realmente, como a benfeitora ele também comentou, quando a gente entende que somos espíritos imortais, aí a coisa muda, né? Daí então a gente já passa a ter um entendimento melhor, né? Sobre as questões da vida, que a gente não, na verdade a gente não morre, né? O que morre é o corpo, é que a gente vai ter que voltar para reparar as arestas, dificuldades, praticar as virtudes, os nossos vícios que ficaram pendentes ainda. Então hoje na doutrina espírita a gente já não tem mais desculpismo, como eu disse ali antes, né? Já não há mais o desculpismo. Eu fico pensando, né, pra gente chegar, a gente tá nessa posição hoje de ter um pouco de entendimento sobre as coisas e tá nessa atividade assim. Imagina o desespero dos benfeitores lá em cima quando a gente ficava se desviando, né? Porque a gente vai para um lado, vai para o outro, né? Até a beira ali o espiritismo, mas né, não totalmente, né? Vai no início meio por obrigação aí. Eles devem ficar lá assim se debatendo, mas meu Deus do céu, o que eu faço para essas criaturas se acordar? Aí eu fico imaginando, é mais ou menos tipo como a gente, né? Que tenta trazer as pessoas, né? Que elas sigam o caminho, que elas tenham esse entendimento, né? Que a gente vê as pessoas passarem por aqui assim, né? E não... É como se tu dissesse e entrasse num ouvido e saísse pelo outro. Não, isso não é pra mim, né? Não quero escutar, não fala de verdade pra mim. Não quero saber das verdades. As verdades é como se as verdades machucassem elas, ferissem elas. Então, eu tenho que viver as coisas deste mundo, né? Que é o que a sociedade impõe aí fora. Né? Eu não quero saber das verdades de Jesus. Não vem com isso pra minha vida. Não me serve. Só que as coisas... o problema é que a gente, por experiência, a gente fica pensando, né? A gente já passou por isso. E se tu não vai pela linha das verdades de Jesus, e é isso que tu tenta mostrar para as pessoas, de praticar as virtudes, de praticar essas leis na tua vida, o sofrimento tá aí fora para fazer tu entender até o último dia da tua vida, né?
e vem um atrás do outro. E o mundo vai te atropelando até que tu chegue no limite, que daí tu vai entender que o caminho era Jesus. E era só isso. Daí muitas vezes chega já numa situação crítica, né? De baixar a cabeça, chega chorando, chega doente, né? Aí já... E não precisava, né? Não precisava. Poderia já ter chegado ter tido entendimento já para dar continuidade, né? Sim. Na sua evolução, ter uma vida com mais qualidade. E muito também essas de pessoas de passagem, os interesses também ainda, né? Os interesses pessoais de cada um que vem ainda em busca de coisas ainda, de milagres, de situações que sejam umas situações assim que se resolvam bem rápido, né? Instantâneas, né? Na verdade, eles vêm buscar o que todo mundo vai nas igrejas para buscar, né? O que tu tem para me oferecer, né? Que seja espiritual, que seja material, o que tu tem para me oferecer? Se tu tiver alguma coisa para me oferecer, mas aí eles vêm aqui e escutam, não, a gente não tem nada para te oferecer, a gente te passa a sabedoria do entendimento sobre as coisas, né? Para que tu busque aquilo que tu precisa. E as pessoas não querem fazer esforços. Pois é. Ninguém quer. Porque aí se deixa vencer pelo mundo, né? Porque o mundo, ele traz mais ofertas, digamos assim, no sentido assim de levar as pessoas, né, por coisas, por facilidades. Parece, né? Que é mais prazeroso, né? As coisas que o mundo oferece. Parece que é mais prazeroso. É o que eles dão a entender que é mais prazeroso. Mas é tudo mentira, porque a partir do momento que tu não tem uma dessas coisas que eles dizem que tu tem que ter, parece que o teu mundo vai acabar, né? Tu não tem uma lógica de vida, tu não tem um propósito, né? Tu vive em busca de uma coisa que não existe. Na verdade, não existe. É aquele atrativo que tem ali, né? Se pinta das coisas mais belas, maravilhosas para te chamar a atenção, mas é só um auto-engano, é uma ilusão de ótica, né? Porque não é uma realidade. Você está vivendo uma vida ainda, né? Uma realidade vazia, né? Então aqui diz a reencarnação destarte é a excelente chance que Deus nos oferece para desenvolvermos as virtudes cristãs em busca da nossa evolução. Não é a oportunidade única, consoante vimos acima, porém, quanto mais esforços realizarmos em nossas reencarnações, mais depressa chegaremos à meta que nos foi destinada, a pura e eterna felicidade. Aí se remete à questão 115 do Livro dos Espíritos, né? A meta que todos nós temos, né? Que é a pura e eterna felicidade, que é o que Deus quer de todos nós, né? E somente através da reencarnação, e como diz aqui para encerrar o nosso estudo da noite, né? O texto de hoje, esse tema da reencarnação que a gente conclui hoje, a gente levou três encontros, né? E acho que foi bem... todos que acompanharam assim, esse tema da reencarnação, eu acho que a gente falou bastante coisas, né? Nas obras aqui que nos traz bastante coisas relevantes, né? Para a gente refletir. Esse texto então que fechou aqui o livro da Joana de Anjos foi muito esclarecedor, né? E fez com que a gente refletisse nuances das nossas vidas, né? Detalhes que fazem muita diferença e que realmente a gente veio aqui o único intuito de realmente praticando as virtudes que Jesus já nos ensinou há 2000 anos que a gente vai conseguir chegar à meta da pura e eterna felicidade, né? Não tem outro caminho, né? Porque como a gente estava comentando antes, a gente pode continuar fugindo, né? Fugindo dos deveres, das leis, das virtudes, não praticando, não querendo. Mas só que como diz, né? A gente está plantando para nossas vidas sofrimentos, né? Desilusões, né? Sofrimentos, infelicidades, né? Gerando.
A historinha da comadre. Vai vir a historinha da comadre. A dona, primeiro vem a donador. Bate na porta, né, te convidando. Né, eu sou a donador, vem te visitar. Aí a pessoa, né, diz, mas por que vem visitar? Na verdade a dor vem, né, ela vem com que ela não vem para te derrubar, na verdade ela vem para te fazer um convite, né? Isso que é interessante aí, né, nessa historinha, né? Que ela vem te convidar, diz, tu tá fazendo coisinhas erradas que eu vim aqui bater na tua portinha, né? E que estou te convidando a aprender a amar, a praticar as virtudes. Você quer? Não quer. Então tá, daí a donadora entra na nossa vida, né? E se eu continuar, que eu tenho livre-arbítrio, não aceitar, praticar as virtudes, fazer o bem, novamente vai bater na nossa porta, né? Oi, eu sou a dona sofrimento. E que novamente ela não vem porque Deus mandou ou porque alguém me enviou para bater na minha vida, não. Ela veio como convite novamente ao amor, né? A reabilitação pelo amor. E a pessoa pode, querendo não continuar, né? E aí então novamente vai bater na porta, né? A dona infelicidade, né? Gerando a infelicidade. Né? Que vai ser inevitável, né? Então, e vão morar tudo contigo na mesma casinha que tu abriu a porta. É isso aí, vai gerar um triângulo amoroso ali, né? A dona dor, a dona sofrimento e a dona infelicidade. É isso aí. Então é o convite, né? Que todos nós, que Jesus já nos convida há 2000 anos, a gente já está num mundo de tantas dificuldades, mas isso tudo é porque nós mesmos estamos causando, né? E que a gente causou no passado e que a gente vem hoje. E não pensa que todos esses que estão aí fazendo um monte de coisa errada que vieram para fazer isso, né? Com certeza que não vieram. E a gente estudou isso aqui hoje, né? Elas não vieram. Como Joana de Ângeles diz ali, aqueles que fizeram muito mal suplicaram, né? Pedindo auxílio, ajuda para vir fazer o bem, né? E aí chegam aqui, ganham uma oportunidade, muitas vezes na política, para fazer o bem para os outros, para usar da sua inteligência, né? Para o bem. Professores, tudo usar para o bem, para ajudar o próximo, vem aqui para fazer o mal, continuando a fazer as mesmas coisas erradas, né? Então ninguém pede para vir fazer o mal. A pessoa, através do livre-arbítrio, fica ali na sua consciência, né, gravada, os erros milenares do passado, as más tendências, né? E muitas vezes vai alimentar aquilo, dando continuidade àquilo. E aí que deve entrar oração e vigilância, né? A gente até estudou no livro Luz Imperecível lá que ele diz, né? Para não cuidar os erros do passado, não deixar vir bater na nossa porta, a gente orando e vigiando, né? Porque a gente sabe muito bem das nossas más tendências, né? E Kardec diz, reconhece o verdadeiro espírita, aquele que faz os esforços para combater as suas más tendências, né? Suas más inclinações. Então esse é o verdadeiro espírito, aquele que tem humildade, reconhece e trabalha para combater os seus erros, né? Não insistindo com seus erros milenares, né? Através do orgulho, do egoísmo, porque todos nós não somos perfeitos, né? Mas somos perfeitíveis, né? Então a gente pode se tornar pessoas melhores. A gente vê, o momento agora é político, né? A gente vê muitos espíritas revoltados, indignados com a situação da política e com o que eles estão fazendo, né? Eles também, a gente tem que ter o entendimento de que eles também são irmãos, né? Que eram para estar fazendo bem também, estão indo pelo caminho incorreto e ninguém precisa se preocupar, né? Porque a gente sabe que tem uma lei de causa e efeito. E as comadres vão vir visitar eles também. Vai chegar a hora que as comadres vão vir. Vai chegar uma atrás da outra daí. Vai ser a dona dor, a dona infelicidade e o amigo sofrimento. Vai vir. Parece que agora é um mar de rosas e é uma delícia.
vai passar, é tudo passageiro. É muito rápido, né? É tudo passageiro, sabe? Por isso que eu digo, se as pessoas tivessem consciência... E isso é pior ainda para eles que estão lá em cima, né? Porque a gente não é nada perto deles, né? E a gente já sofre. A gente que não tem condição nenhuma, né? que trabalha num dia para comer no outro dia, que se esforça todo dia para conseguir um pouquinho de alguma coisa, pra gente, se acontece alguma coisa com a gente, tu já tá meio calejado, vai levando. Agora para eles que tem tudo, né? Que tem lá as fortunas e os milhões deles lá, o tombo deles é muito grande. A dor deles é muito maior porque eles têm, né? Eles têm aquilo tudo. A gente tem um pouquinho, se tu perder aquele pouquinho, tu já sofre, né? Agora eles já têm um monte, então quando eles perdem um monte, o tombo deles é muito maior, porque não tem como segurar sem uma mão, né? Não adianta, eles podem ter todo o dinheiro no mundo. Quando vier as comadres visitar, vai ser de um jeito que é irrevogável. Pois é. Sabe? E aí tudo vai... Então vamos mais algum comentário? Acho que a gente falou bastante coisa, né? Então, a gente agradece a Joana de Anjos, né, o Dival, por trazer esse texto maravilhoso, as obras, e então deu para nós abordar bem, né, sobre a reencarnação nesses 3 encontros que a gente levou. Foi muito esclarecedor e que a gente possa refletir que é muito importante esse tema reencarnação, até para muitos espíritos que estão há anos na doutrina, que mas reencarnação eu já sei sobre isso aí é muito óbvio, é uma lei de reencarnação, todo mundo reencarna. Tá, mas já refletiu o porquê que estamos aqui reencarnados? O que falta em muitos de nós é a reflexão, né? É de tu fazer esses estudos reflexivos, não só ficar no intelecto, reencarnação, todo mundo vai reencarnar. Mas não é só isso, a gente vem aqui com uma meta, né? Com uma tarefa muito importante. A gente implorou, pediu para vir aqui para fazer as coisas certas. E a gente recebe os convites, muitos de nós, infelizmente, a gente dá as costas, né? Só que vai ficar aqui nas nossas consciências, ó, o convite milenar, né? E que muitos vêm através de Jesus nos convidar novamente. E eu posso continuar escolhendo a mamon, né? As coisas do mundo, em detrimento novamente do ser espiritual que somos, né? Imortal, imperecíveis. E que, como ela disse antes, as coisas materiais, a nossa vida aqui é um piscar de olhos, né? Vai ficar tudo aí, coisas materiais são tudo perecível, tudo transitório.